Boa noite, queridos irmãos. Vamos fazer a nossa prece inicial, sempre em agradecimento a Jesus por essa oportunidade de estarmos juntos, de estudarmos, de compreender a vida e podermos caminhar mais em paz aqui na terra, né? Dentro do Evangelho que Jesus nos ensina, Ele nos traz orientações para que possamos vencer as nossas próprias dificuldades. Vamos fechar os nossos olhos, conversar com Jesus, sentir a sua presença conosco, falando conosco através da inspiração, nos dizendo: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados, aflitos, eu vos aliviarei. Vamos dizer a Jesus: obrigado por essa oportunidade de juntos refletirmos nas lições da noite para o benefício de todos nós, encarnados, desencarnados, aqui presente. Vamos agradecer a Jesus porque a equipe espiritual de benfeitores amigos, diretores das nossas tarefas da noite, estão com certeza bem antes de nós neste recinto, desde o amanhecer, velando, organizando, para que pudéssemos aqui estar e nos sentirmos amparados por eles, encarnados e desencarnados, no tratamento necessário para cada um de nós. Vamos sentir a presença de Jesus conosco, nos recepcionando a todos, nos trazendo a esse encontro para a luz se fazer em nossas consciências. Vamos pedir a Jesus que abençoe os nossos irmãos encarnados, desencarnados que estamos juntos, a equipe que realiza as tarefas, a organização do campo espiritual, diretores. Também abençoar os nossos irmãos que estão colocados seus nomes no nosso livro de prece, para que todos recebam a visita de Jesus nos seus lares, nos hospitais, aonde estiverem, estão recebendo o amparo divino, que é essa luz que reforça a nossa energia e nos ajuda a estar sempre atentos para cumprir com fidelidade as nossas tarefas. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição de início para a nossa reflexão. O nosso livro, ele é muito pequeno, é um livrinho que a gente tem há muito tempo. O nome do livro é Nas Pegadas do Mestre. Ele é muito pequeno, mas traz assim, lições grandiosas para todo mundo ver, o tamanho do livro. E antigo também. Mas nós conseguimos encontrar uma lição muito especial para nós. E o título da lição, A Origem do Cristianismo. Como foi os primeiros, passos do cristianismo aqui na Terra. E nós vamos perceber o nosso Pai Celestial, Deus, conversando com Jesus e determinando a Ele a vir para o planeta Terra para nos ajudar. Olha só como começa a lição. Vendo Deus, o nosso Pai, os homens se hostilizarem numa vida de egoísmo aqui na Terra, de sentimentos, de emoção, assim, de rivalidade aqui na Terra, Deus, o nosso Pai, vendo, Ele diz assim: uns estavam amontoados de haveres, outros sucumbindo rotos e famintos, quer dizer, rasgados, famintos, aqui na Terra. E Ele disse: uns governando como tiranos, um governo injusto, outros obedecendo como escravos. Tudo isso Deus percebeu e pediu, fez esse pedido a Jesus para Ele vir se materializar aqui na Terra para nos ajudar. E chamou Jesus
Deus, o nosso Pai, chamou Jesus e disse-lhe: filho bem-amado, vai à terra e dizes àquela gente, que somos nós, né, que eles todos são irmãos. Olha a tarefa de Jesus, essa que, de nos esclarecer que somos todos irmãos. Meus filhos, criados por mim, Deus, o Pai Celestial, falando com Jesus, que tenho reservado a todos igual destino. Nós temos o mesmo destino aqui na terra. Ensina-lhes que a minha lei é de amor. Esforça-te para fazê-los compreender essa lei. Exemplifica-a do melhor modo possível, ainda mesmo com sacrifícios de tua parte. Quero faça empenho que o egoísmo desmedido que impera o coração do homem seja substituído pelo amor. Olha o que o Pai Celestial pediu a Jesus, né? Sei que isso é difícil, que vai custar muito, mas não importa. Minha vontade é essa. Deus falando com Jesus. Tu serás a encarnação do meu verbo. Falarás aos homens e instruí-los-ás no conhecimento dessa verdade, e eu serei contigo. Veja bem, Jesus, filho dileto e obediente, ouviu a palavra do Pai, saturou-se dela. Veja bem, nós temos que ouvir a palavra do Pai, como Jesus fez, saturar-se dela, deixar que ela penetre em nós, né? E, compenetrado da missão que recebera, veio ao mundo. Olha como Jesus chegou aqui. Nasceu num estábulo para mostrar que, em que desprezo tinha as estultas vaidades desse meio, né? A nossa, que é uma vaidade a gente querer nascer num berço de ouro. Ele já vem nos mostrando, desde o início da sua encarnação aqui na terra, a simplicidade ao nascer, né? Cresceu, fez-se homem, e deu início aos cumprimentos da ordem recebida. Começou a instruir a humanidade, pregava nas praças públicas, nas praias do mar, nas ruas, onde quer que se reunisse o povo. Percorria cidades, vilas, aldeias, anunciando e exemplificando a lei de amor. Dizia, entre outras coisas: homens, vós sois irmãos. Aquele recado que o Pai deu para ele, né? Ele transmitia e transmite até hoje a todos nós: homens, vós sois irmãos. Amai-vos mutuamente, pois em tal se reúne a única e verdadeira religião. E a gente busca ser religioso, né? A verdadeira e única religião que Deus, o nosso Pai, nos permite ter aqui é de amai-vos mutuamente, somos irmãos, né? A verdadeira religião. A vossa sociedade está dividida. Há entre vós separações profundas. Uns dispõem do poder com tirania, outros se submetem como servo. O grande oprime o pequeno, o fraco é esmagado pelo forte. Jesus ensinando, desde então, né? Para os ricos, todas as regalias, todos os privilégios. Para os pobres, trabalho e angústia. Tendes concentrado toda a vossa inspiração na posse da terra com os seus bens. O egoísmo domina-vos. É necessário que vos reformeis. A existência que ora fruís no mundo passa como uma sombra. Apenas uma oportunidade que o Pai vos concede para conquistar o futuro brilhante que Ele vos reserva. Veja bem, Jesus já ensinando, né? Dando para todos nós o recado do Pai. Aspirai, pois, de preferência aos bens espirituais,
que o ladrão não rouba e a traça não rói. Tal é a vontade do Pai. Vós o adorais com os lábios, mas não o fazeis com o coração. Deus é espírito, e neste caráter deve ser compreendido como espírito, né? A gente pensa numa imagem de Deus, que Deus é um homem, e Deus é espírito, nos disse Jesus. E nesse caráter ele deve ser compreendido. Ele não está encarcerado nos templos de pedra, como supõem os judeus em Jerusalém e os samaritanos em Garazim, mas espírito que é, ele se manifesta a todos que invocam o seu nome com fé, permanecendo em seu mandamento. Aqueles que têm fé e permanecem no mandamento de Deus, ele está sempre se manifestando diante daquele que invoca Deus com fé e também permanecendo em seus mandamentos, porque a gente fala que tem fé, que sabe que Deus, o nosso Pai, nos ajuda, mas não estamos permanecendo nesses ensinamentos de amor. A esses, Deus procura para seus adoradores. Esses que falam que a fé não é vivida, Deus, o nosso Pai, tem como adoradores. Os ritos e cerimônias são coisas vãs, inventadas pelos homens. E enquanto assim iam falando, Jesus curava toda a sorte de enfermos que encontrava. Enquanto ele passava os ensinamentos de Jesus, ele ia curando toda a sorte de enfermos, que encontrava, inclusive leproso, cegos de nascença e paralíticos. E tudo fazia por amor. Não recebia nenhuma paga pelos benefícios que prodigalmente distribuía. O povo escutava-o com avidez, sorvendo largos haustos as boas novas que ele anunciava, pois até então jamais alguém pregava semelhante doutrina de amor e de igualdade. Grande era já o número dos que seguiam e propagavam seus feitos. O clero e as autoridades começaram a inquietar-se, vendo, Jesus ensinar com tanta simplicidade, com tanto amor, eles começaram já a se inquietar e vendo na doutrina de Jesus um perigo para a instituição vigente e particularmente para os privilégios que desfrutavam os representantes do Estado da Igreja. Os dois poderes, o temporal e o espiritual, resolveram agir em defesa de seus mútuos interesses, seriamente ameaçados, E nessa época a igreja já se sentia ameaçada com os ensinamentos de Jesus, Não pregava dogma, onde ele estava ele curava, ele falava de Deus, o nosso Pai, da presença dele junto conosco, não era em templos de pedra, mas aonde fosse preciso, Então, os dois poderes, o temporal e o espiritual, resolveram agir em defesa de seus mútuos interesses seriamente ameaçados, tanto na matéria como no campo espiritual, começaram a se manifestar contra os ensinamentos de Jesus. Trataram desde logo de prender Jesus. Antes, porém, de o fazer, prepararam o ânimo do povo, dizendo: o Nazareno é um impostor, inimigo da igreja e de César. Todos os prodígios se faz por influência de Zebedeu. Veja bem, Zebedeu, Satanás, que significa, é um blasfemo, um herege, que nem sequer guarda a tradição de nosso país, negada por Moisés. Veja bem, Era contrário aos dogmas da igreja, tudo que Jesus ensinava. Sugestionando o povo ignoro,
restava consumar-se o delito. Veja como foi tudo programado. Por Deus, o nosso Pai, dele vir, tomar um corpo físico, se materializar. Deus, o nosso Pai, passou toda a tarefa dele, dizendo que ele tinha que vir e dizer para todos nós, da nossa ignorância, para que a gente compreendesse que todos somos irmãos, que devemos repartir tudo o que temos no nosso coração, os nossos sentimentos, né? E então, sugestionado pelo povo ingrato, restava consumar o delito. Prenderam o enviado de Deus e levaram-no ao sinédrio. Ali, os sacerdotes os interrogavam e acerbamente o acusavam. Jesus calara. Veja bem, diante da acusação, diante das injúrias, Jesus calara. É indispensável que morra. Veja bem como eles classificaram Jesus na época, né? Era muito assim importante que Jesus morresse, né? Que ele saísse para que a igreja tomasse as suas condições que eles achavam, né? Concluíram por unanimidade, todos pensaram do mesmo jeito e agiram. Levemo-lo a Pilatos para que ele, na qualidade de representante de César, lave a sentença. E conduziram-no sob chufas e apúpadas até o palácio de prepósitos de César. Pilatos recebeu a embaixada e interpelou o pseudo-criminoso. Achou-o inocente, voltando-se então para os seus acusadores e disse, veja bem, né? Não vejo neste homem crime algum, propondo que seja absolvido. E mesmo assim, Jesus foi crucificado, né? Pelas as leis da igreja naquele tempo, já trazendo sérios prejuízos, né? Para o nosso entendimento, porque Jesus simplesmente falava com as pessoas, curava as pessoas no meio de todos, não tinha dogma, não tinha casa de pedra nenhuma para se reunir, como fazemos, né? E do Evangelho, completando, né, Caminho, Verdade e Vida, nós vamos fazer uma lição que vai nos trazer as tarefas também de Jesus. Ele diz assim, a 161 de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Aproveitemos, e dessas coisas sois vós testemunhos. Todos nós, né? O que lemos até agora somos testemunhos que Jesus viveu assim. Ele se fez, né, no corpo físico, se materializou e cumpriu tudo aquilo que Deus, o nosso Pai, trouxe a ele em ensinamentos. E nosso Pai falou para ele, Deus, o nosso Pai, falou, é difícil, vai ser difícil a sua tarefa, mas eu estou contigo. E Jesus veio e cumpriu a sua tarefa. Então, a lição de hoje, aproveitemos, e dessas coisas sois vós testemunhos. E ele começa dizendo assim, Emmanuel, Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Jesus, poucas palavras, curava, ajudava as pessoas de toda forma, né? Com poucas palavras. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Veja que o que Jesus ensinou, em 3 anos de idade, até hoje, né? Nós estamos aprendendo ainda, não sabemos tudo. Congregando pequenas assembleias de 12 companheiros, renovou o mundo. Que capacidade, né? Mas ele cumpriu as ordens do Pai. Ele falou, vai e cumpra, né? Eu estou contigo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Olha só as tarefas, né? A gente pode, assim, analisar que tudo que ele recebeu do Pai, ele vivenciou, né?
Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema jurídico da terra, erigindo-o amai-vos uns aos outros para a felicidade comum. Sem o amor não existe felicidade, né? E é uma felicidade de todos. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu, bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros, né? Veja bem, tudo que ele aprendeu com o Pai, ele nos ensinou. A recomendação de Deus, o nosso Pai, para ele, foi que ele viesse dizer aos homens que estamos vivendo uns momentos de muita ignorância, desconsiderando uns aos outros, desde o começo em que Jesus esteve aqui. Estamos ainda nessa vivência, ignorando os ensinamentos de Deus, o nosso Pai. Curando alguns doentes, instituiu a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Tudo que Jesus usou, ele trouxe o ensinamento dentro do espiritual para todos nós, do grão de mostarda, né? Ele nos disse que o reino de Deus dentro de nós é como um grão de mostarda, que fizéssemos, né, o cultivo do amor para que esse grão de mostarda possa crescer, nos ajudar e ajudar a todos. De uma dracma perdida, forma ensinamentos inesquecíveis sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade da história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Nós somos beneficiários de Deus, né? Através de Jesus recebemos todos os benefícios. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Já sabemos, né? A nossa tarefa aqui na Terra. Todos nós viemos para nos amarmos, para sermos irmãos uns do outro. Deus, nosso Pai, disse a Jesus: vá, filho amado, e diga a toda aquela gente que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Então, nós presenciamos todo o ensinamento do Evangelho de Jesus, toda a sua vida, ele veio confirmar, nos ensinar o que Deus, o nosso Pai, passou para ele antes de reencarnar, aliás, porque Jesus encarnou, não reencarnou, né, aqui na Terra. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a nossa própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Das coisas que recebemos de Deus. O que fazemos da nossa consciência? O que fazemos do nosso pensamento? Julgar os outros, desentender com os outros, nos separarmos como melhores muitas vezes, né? O que fazemos com o que trazemos, mesmo que pouco, na nossa vida, no nosso corpo? O que fazemos com a nossa saúde? Como valorizamos os nossos dias aqui na Terra, amando uns aos outros ou com o pensamento dividindo uns com os outros, separando, criando dificuldades, né? E Emmanuel termina dizendo: estaremos aproveitando nossa oportunidade para fazer algo de bem? Vamos pensar, né? É essa a recomendação de Emmanuel para todos nós. Porque já conhecemos o programa reencarnatório de Jesus, como ele nos trouxe, né? Através de Deus, o nosso Pai, nos relembrando que ele tinha que vir para nos ajudar. Ele era o verbo encarnado de Deus aqui na Terra, nos relembrar que todos somos filhos de Deus, todos somos iguais. A religião que Jesus deixou aqui na Terra
é aquela que Deus o recomendou: amai-vos uns aos outros. Essa é a nossa, deve ser a nossa religião, né? E ele afirmou: estarei contigo em todas as suas tarefas. Nós também não podemos negar, porque tudo que formos fazer em benefício de um bem, que vamos criar uma situação onde o amparo é para todos de igual forma, Deus está conosco. Nós temos certeza que não estamos sozinhos, não falamos sozinho, não fazemos uma prece sozinho, né? Não estamos num trabalho de assistência fraterna sozinhos. Nós temos equipes especializadas do mundo espiritual que coordena todos os nossos trabalhos e nos inspiram. Cada médium tem sua tarefa aqui na Terra. Todos somos médiuns. Não porque estamos numa sala somos diferentes. Todos somos iguais. Todos emitimos pensamento e recebemos pensamento. Agora, a qualidade do nosso pensamento é que devemos colocá-la, né, e refletir para que possamos dar qualidade aos nossos sentimentos e ao nosso pensamento. Porque nas tarefas que assumimos aqui na Terra, temos a presença de Deus conosco. Todas as tarefas, por mais simples que seja a nossa tarefa, somos assistidos, somos amparados por uma equipe espiritual, senão não temos condições, né? Já sabemos disso, mas a assistência se faz presente em nossas vidas e devemos nos colocar a serviço desse trabalho, dessa obra divina, para que tudo se realize, tudo possa acontecer para o bem de todos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude no nosso esclarecimento, para que saibamos também como Jesus realizou a sua tarefa, veio, tomou um corpo de carne, aqui esteve conosco, nos ensinou. Em 3 anos, ele ensinou lições que está há muitos séculos funcionando para nós até hoje. Até hoje nós aprendemos com Jesus, né? E há quanto tempo ele nos ensinou essas lições preciosas. Então vamos aproveitar a nossa estada no corpo físico, a nossa presença junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui na Terra, e vamos vibrar no bem, vamos falar no bem, sentir o bem e realizar o bem. Que Jesus esteja conosco sempre e que estejamos com Jesus. Que assim